Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Oração e Fé. Hoje vamos refletir sobre um tema fundamental para a nossa vida e para a sociedade como um todo. A família, projeto divino para bênção e crescimento. Em um mundo onde os valores familiares são constantemente desafiados e redefinidos, onde o individualismo muitas vezes se sobrepõe aos laços comunitários e onde as pressões externas parecem conspirar contra a unidade familiar, é essencial voltarmos às Escrituras para redescobrir o propósito original de Deus para a família. A família não foi uma invenção humana ou um arranjo social que evoluiu por conveniência. Desde o princípio, ela foi estabelecida por Deus como a unidade básica da sociedade, o primeiro ambiente de formação do caráter, o lugar primário onde aprendemos sobre amor, respeito, perdão e fé. Em Gênesis 2:18, Deus declara: "Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda." Este versículo nos revela algo profundo sobre a natureza humana. Fomos criados para relacionamento, para comunhão, para família. E em Salmos 127:3, 5 lemos: "Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles." Estas passagens nos mostram que, na perspectiva divina, a família não é um fardo ou uma limitação à nossa liberdade individual. É uma bênção, um presente, uma herança do próprio Deus. No entanto, sabemos que a realidade nem sempre corresponde a esse ideal. Muitos de vocês que estão assistindo talvez venham de famílias quebradas, marcadas por abandono, abuso ou conflitos constantes. Outros podem estar enfrentando crises em seus próprios casamentos ou dificuldades na criação dos filhos. Alguns podem sentir que falharam como pais, cônjuges, filhos ou irmãos. Se você se identifica com alguma dessas situações, quero que saiba que há esperança. A graça de Deus é maior que nossos erros, e seu poder restaurador pode curar até mesmo as feridas mais profundas em nossas relações familiares. Hoje, gostaria de compartilhar com vocês 5 princípios bíblicos que podem transformar nossas famílias em verdadeiros centros de bênção, crescimento e testemunho cristão. O primeiro princípio é que a família deve ser fundamentada no amor sacrificial. Em Efésios 5:25, Paulo escreve: "Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela." Este versículo estabelece um padrão extraordinariamente elevado para o amor familiar. Não se trata de um amor baseado em sentimentos passageiros ou em interesses próprios, mas de um amor que se entrega, que se sacrifica pelo bem do outro. Jesus demonstrou esse amor na cruz, dando sua vida por nós. E é esse mesmo tipo de amor, abnegado, paciente, perseverante, que deve caracterizar nossas relações familiares. Pense em sua própria família. Como você tem demonstrado amor sacrificial? Tem colocado as necessidades dos outros membros acima das suas próprias? Tem estado disposto a abrir mão de seus direitos, de preferências, pelo bem da unidade familiar? Compartilhe nos comentários como você tem buscado praticar esse amor em sua família. O segundo princípio é que a família deve ser um ambiente de graça e perdão. Em Colossenses 3:13 lemos: "Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou." A convivência familiar intensa inevitavelmente traz conflitos. Personalidades diferentes, expectativas não atendidas, palavras duras ditas em momentos de estresse, tudo isso pode criar feridas profundas se não houver um compromisso com o perdão. Muitas famílias são destruídas não por grandes crises, mas pelo acúmulo de pequenas mágoas não resolvidas, pelo ressentimento que cresce silenciosamente ao longo dos anos. O perdão não significa fingir que não fomos magoados ou que o erro não importa. Significa escolher liberar o outro da dívida emocional, assim como Cristo nos libertou da dívida do pecado. Quando praticamos o perdão em família, criamos um ambiente seguro,
onde todos podem falhar, aprender e crescer, onde não há medo de ser rejeitado por causa dos erros, mas a certeza de ser amado apesar deles. Há alguma mágoa não resolvida em sua família que precisa ser tratada com perdão? Algum ressentimento que tem envenenado relacionamentos importantes? Talvez hoje seja o dia de dar o primeiro passo em direção à reconciliação. O terceiro princípio é que a família deve ser uma comunidade de fé viva. Em Deuteronômio 6, 6 e 7, Deus instrui os pais de Israel que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração e ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A fé não deve ser apenas um aspecto da vida familiar relegado a algumas horas no domingo. Deve ser o centro, o fundamento, o ar que a família respira. Isso não significa transformar o lar em um ambiente opressivamente religioso, onde cada conversa é uma pregação. Significa viver a fé de forma natural e autêntica, integrando-a às atividades cotidianas, às decisões, às conversas. Quando os pais compartilham abertamente sua jornada de fé, incluindo suas lutas e dúvidas, quando a família ora junta regularmente, quando as escrituras são lidas e discutidas com relevância para a vida real, a fé se torna algo vivo e contagiante, não uma tradição vazia. Como tem sido a expressão da fé em sua família? Vocês têm momentos regulares de oração e leitura bíblica juntos? A fé é um assunto natural de conversa ou algo que raramente é mencionado? Compartilhe nos comentários suas experiências ou desafios nessa área. O quarto princípio é que a família deve ser uma escola de caráter. Em Provérbios 22:6, lemos o famoso conselho: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. A família é o primeiro e mais importante ambiente de formação do caráter. É onde aprendemos valores, desenvolvemos hábitos, formamos nossa visão do mundo e de nós mesmos. Os pais têm a sagrada responsabilidade de não apenas dizer aos filhos o que é certo, mas de modelar o caráter que desejam ver neles. As crianças aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Isso significa que a integridade pessoal dos pais, a coerência entre o que pregam e o que praticam, é fundamental para a formação moral dos filhos. Quando os pais admitem seus erros, pedem perdão, demonstram honestidade mesmo que custe caro, os filhos internalizam essas lições de forma profunda. Mas a formação do caráter não é responsabilidade exclusiva dos pais. Em uma família saudável, todos os membros se ajudam mutuamente a crescer em virtude, apontando áreas de melhoria com amor, celebrando progressos, incentivando nos momentos de fraqueza. Quais valores você considera mais importantes transmitir em sua família? E como tem buscado modelar esses valores em sua própria vida? O quinto princípio é que a família deve ser um centro de missão. Em Josué 24:15, encontramos a famosa declaração: eu e a minha família serviremos ao Senhor. A família cristã não existe apenas para seu próprio benefício. Ela foi projetada por Deus para ser um testemunho vivo do Evangelho, uma luz na comunidade, um instrumento de bênção para outros. Quando uma família vive os valores do reino, amor, perdão, generosidade, hospitalidade, ela se torna uma poderosa declaração da realidade de Deus em um mundo cético. Ela demonstra que o Evangelho não é apenas uma teoria, mas uma força transformadora capaz de criar relacionamentos saudáveis e comunidades de amor. Isso pode se expressar de muitas formas: abrindo o lar para receber pessoas solitárias, servindo juntos em projetos comunitários, adotando crianças necessitadas, apoiando missionários ou simplesmente sendo bons vizinhos que refletem o caráter de Cristo em todas as interações. Como sua família tem sido um instrumento de bênção para outros? Que oportunidades de serviço e testemunho vocês têm buscado juntos? Estes 5 princípios, amor sacrificial, graça e perdão, fé viva, formação de caráter e missão, quando aplicados consistentemente, podem transformar nossas famílias em verdadeiros oásis de vida abundante,
em reflexos do próprio coração de Deus. Mas talvez você esteja pensando: isso soa maravilhoso, mas minha realidade familiar está muito distante desse ideal. Há feridas profundas, padrões disfuncionais que se repetem há gerações, problemas que parecem impossíveis de resolver. Se esse é o seu caso, quero compartilhar uma história que pode trazer esperança. Conheço um casal, João e Maria, nomes fictícios, que estava à beira do divórcio após 15 anos de casamento. A comunicação havia se deteriorado completamente. A confiança estava quebrada por traições e os filhos sofriam com o ambiente tóxico do lar. Ambos vinham de famílias igualmente disfuncionais e estavam reproduzindo os mesmos padrões destrutivos. Quando tudo parecia perdido, eles decidiram dar uma última chance. Não apenas ao casamento, mas a Deus. Começaram a frequentar aconselhamento cristão, a estudar a palavra juntos, a orar mesmo quando não sentiam vontade. O processo foi lento e doloroso. Houve recaídas, momentos de desânimo, tentações de desistir. Mas, passo a passo, com a graça de Deus e muito trabalho intencional, a transformação começou a acontecer. Hoje, 5 anos depois, eles têm um casamento renovado, não perfeito. Ainda há desafios e áreas de crescimento, mas fundamentado em Cristo, marcado pelo compromisso de amar como foram amados por Deus. E o mais impressionante, eles agora lideram um ministério de apoio a casais em crise, transformando sua própria história de restauração em esperança para outros. Esta história ilustra uma verdade poderosa. Não importa quão quebrada esteja sua família, o Deus que criou a instituição familiar é especialista em restaurar o que está quebrado. Ele pode interromper ciclos geracionais de disfunção, curar feridas profundas e transformar até mesmo as situações mais desesperadoras. Mas isso requer algumas atitudes fundamentais. Primeiro, humildade para reconhecer onde estamos falhando e onde precisamos da ajuda de Deus. Segundo, disposição para fazer mudanças difíceis, mesmo quando isso significa abandonar padrões familiares com os quais estamos familiarizados. Terceiro, perseverança para continuar no processo de cura e crescimento, mesmo quando os resultados não são imediatos. E quarto, dependência constante da graça de Deus, reconhecendo que não podemos transformar nossas famílias apenas por força de vontade ou técnicas humanas. Se você deseja ver transformação em sua família, convido você a começar hoje mesmo. Não espere que todos os membros estejam dispostos a mudar. Comece com você mesmo. Seja o agente de mudança que Deus usará para impactar toda a família. Vamos orar juntos? Pai Celestial, agradecemos porque Tu és o Deus das famílias. Tu criaste esta instituição para nosso bem e para a Tua glória. Perdoa-nos pelas formas como temos distorcido Teu plano perfeito, seja por ignorância ou por rebeldia. Hoje, entregamos nossas famílias em Tuas mãos, com todas as suas belezas e imperfeições, conquistas e feridas. Para aqueles que estão enfrentando crises familiares neste momento, pedimos Tua intervenção poderosa. Onde há divisão, traz unidade. Onde há mágoa, traz cura. Onde há desespero, traz esperança. Ajuda-nos a construir famílias fundamentadas no amor sacrificial de Cristo, marcadas pela graça e pelo perdão, centradas na fé viva, comprometidas com a formação do caráter e dedicadas à missão de ser luz no mundo. Que nossas famílias sejam testemunhas vivas do Teu poder transformador, para que outros vejam e glorifiquem Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Para encerrar, deixo com vocês este versículo de Salmo 133:1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união.
Se esta mensagem tocou o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar com alguém que precisa ser lembrado da importância da família e se inscrever no canal Oração e Fé para receber mais mensagens como esta. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Lembre-se, a família é o projeto original de Deus para nos abençoar e nos fazer crescer. Invista nela, cuide dela, valorize-a. Até a próxima mensagem. Que Deus abençoe ricamente sua família.